Graça e paz, eu sou a Aline Quadrelli e eu estou aqui mais uma vez para deixar uma palavra para o seu coração. Em Mateus 14, a Bíblia nos relata uma passagem maravilhosa onde Jesus anda sobre as águas. Mas anteriormente a esse fato, Jesus estava triste por causa da morte de João Batista e ele desejava estar sozinho com seus discípulos. Então eles entraram em um barco e foram para um lugar deserto. Mas a multidão, já maravilhada com os milagres e prodígios que Jesus fazia, o seguiram por terra. E Jesus, vendo a multidão, ele teve pena. Então ele curou os seus doentes e ele ensinou aquele povo. Mas já chegando o anoitecer, os seus discípulos, preocupados com a multidão, com o que eles iam comer, disseram a Jesus: Mestre, despede o povo, despede a multidão para que eles vá, encontrem o que comer. Mas Jesus disse aos seus discípulos: não, vá e vê o que tem. E eles encontraram um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Um menino que ali no meio da multidão poderia até passar despercebido, mas ele tinha algo nas suas mãos que serviu como base para que Jesus pudesse multiplicar e alimentar uma multidão. E aí acontece algo muito maravilhoso, que foi o milagre da multiplicação, aonde Jesus alimentou ali com 5 pães e 2 peixes mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e todos foram satisfeitos, e além disso sobraram 12 cestos. Então nós vemos que as bênçãos de Jesus sobre nós são abundantes, são maior do que aquilo que a gente precisa. Ele nos abençoa sempre além do que a gente imagina e do que a gente sonha. Mas ali Jesus deseja estar sozinho, e depois que ele opera esse milagre, ele disse aos seus discípulos: vai, entra no barco e atravessa. E ele se retira e vai para o monte orar sozinho. E aí os seus discípulos entram no mar, só que o mar ele fica revolto e uma grande tempestade vem sobre eles. E o vento era forte e violento, e as ondas eram agitadas, e os discípulos remavam contra o vento, contra as ondas, contra a tempestade. E na 4ª vigília da noite, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele vem andando sobre as águas. Que maravilha! Que maravilha! O nosso mestre vem andando sobre as águas. E os discípulos, assustados, no meio da tempestade, olham para Jesus e ali confusos, com medo, apavorados, pensam que é um fantasma. E Pedro, impetuoso, com sua personalidade forte, seu temperamento sanguíneo, logo se atreve e pergunta: Mestre, se é tu mesmo, me diga para que eu possa ir andando sobre as águas até o Senhor. E Jesus disse a ele: venha. E Pedro lançou-se ao mar, como se fosse terra firme, e foi caminhando sobre as águas até Jesus. Mas por um momento Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias que estavam ao seu redor, e ele começou a afundar, porque quando ele olhou a força do vento, quando ele olhou a força, a violência das ondas, a escuridão da noite, Pedro sentiu medo e ele começou a afundar. E Jesus olhou para ele e lhe fez 2 perguntas: homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí Pedro diz: socorre-me. E Jesus estende a sua mão e socorre Pedro. Eu quero repetir essa parte. Pedro diz: socorre-me. E Jesus estende a sua mão. Quando a gente clama pelo socorro do Senhor, Ele estende a sua mão e Ele nos socorre. E eu quero aqui deixar essa passagem para o coração daqueles que estão passando por situações assim, tão impetuosas, por situações que as tempestades são tão grandes, que o vento é tão forte, que a escuridão da noite parece não ter fim, que as ondas são tão agitadas que parecem nos derrubar e parece que a gente não vai suportar, parece que o barco vai afundar. Tenha fé,
Jesus não precisou de muita fé para que fizesse Pedro andar sobre as águas. A pouca fé que Pedro teve, porque Jesus falou que ele era um homem de pequena fé, porque quando ele olhou para as circunstâncias ele começou a afundar, mas a pouca fé que ele teve o fez caminhar por cima das águas. Então não importa a situação que você está passando nesse momento, eu só quero te dizer, pare de olhar para o tamanho dos seus problemas e olhe para o tamanho do teu Deus. Ele está à sua espera com a mão estendida para te socorrer. A voz dele nos chama para lugares improváveis, como caminhar sobre as águas. A voz dele nos chama para lugares improváveis, como caminhar sobre as águas, porque é nos lugares improváveis, é onde a gente se sente fraco, é onde a gente se sente impotente, que o poder dele se aperfeiçoa. A palavra do Senhor nos fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é quando a gente se sente assim, no meio dessa tempestade, no meio desse turbilhão de problemas, no meio dessa situação que parece não ter fim, que Jesus nos fala: vem filho, vem filha, você vai caminhar sobre as águas, o que eu vou fazer vai ser sobrenatural, o que eu vou fazer vai ser além do que você espera, vai ser além do natural, porque o natural é com você, mas o sobrenatural é comigo. E eu acho lindo essa passagem que nos relata que Pedro andou sobre as águas, que Pedro caminhou, ainda que ele tenha afundado quando ele olhou para os problemas, porque ele era humano, assim como eu e você somos. E às vezes a gente se desanima porque a gente olha só para o agora, a gente olha só para o momento, mas Deus, ele sabe o que vai ser amanhã, ele sabe o que vai ser além. E nós somos limitados, por isso que às vezes nós travamos diante dos problemas, por isso que às vezes a nossa fé é pouca, como foi a fé de Pedro. Mas o Senhor, ele está pronto a nos socorrer. A graça dele cobre os nossos temores a todo momento. A graça dele é o favor imerecido sobre nós. Nós não merecíamos, mas a graça dele nos alcançou. E eu quero te dizer que o medo, ele é o oposto da fé. Medo é o oposto da fé. Então deixe esse medo de lado, diminua esse medo e faça crescer a tua fé. O que é fé, Aline? Fé, ela é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Então se agarre nisso, ainda que você não veja a solução do teu problema, ainda que você não esteja vendo o fim dessa tempestade que você está vivendo, mas que a tua fé cresça diante dessas circunstâncias, que seus olhos estejam fitados em Jesus e que você possa caminhar sobre as águas, mesmo em meio à tempestade, porque a palavra nos diz que depois disso, Jesus entra no barco com Pedro e os discípulos e a tempestade se acalma, e depois da tempestade sempre vem a bonança. O que você está passando é passageiro, porque nada dura para sempre. Essa situação já tem hora e dia marcada para terminar. É passageiro, e a bonança vai vir sobre a tua causa, a bonança vai vir sobre a tua vida, e depois que passar, um novo dia vai começar, e você não vai nem acreditar que você conseguiu atravessar esses dias escuros e essa tempestade que sobreveio sobre você, mas a tua fé, a tua confiança em Jesus te fizeram ir além. Amém? Que essa palavra possa ficar no teu coração e que você possa crer, acreditar naquilo que você ainda não está vendo, mas naquilo que você sabe que vai acontecer por causa da tua fé em Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa falar ao teu coração em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio
cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Guia-me para que em tudo em ti eu confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti eu confie, sobre as águas